Tudo bem, galerinha? Estou aqui novamente, professor Derek Carvalho, de Educação Física, trazendo para vocês mais uma aula não presencial. Desta vez, a nossa aula vai tratar do tema jogo, brinquedo e brincadeira. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar essas três formas de você se divertir e, ao mesmo tempo, desenvolver as suas potencialidades. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o jogo. O jogo pode ser caracterizado como aquela atividade, aquela ação que você desenvolve em cima de de determinados objetos, com determinados objetos, né? Com determinados objetos. E este jogo, ele, na sua maioria, tem regras. O jogo é uma atividade que geralmente tem regras, isso. Só que essas regras, elas podem ou não ser flexíveis, de acordo com o jogo. Nós temos vários tipos de jogos. Esses jogos eles podem ser de caráter competitivo, onde você vai disputar contra alguém. Você vai tentar vencer alguém. Eles podem também ser cooperativos, ou seja, você vai se juntar com outros coleguinhas e juntos, cooperando juntos, vão tentar atingir o objetivo do jogo. Mas acima de tudo, esse jogo ele pode ser recreativo, ele pode ser educacional, ele pode ser também um jogo de aventura, por exemplo. Bom, como eu falei para vocês, então, existem diversas classificações sobre os diferentes tipos de jogos. A gente pode pensar nos jogos populares, nos jogos de tabuleiro, nos jogos sensoriais, aqueles que envolvem os sentidos do corpo. Por exemplo, a visão, por exemplo, o olfato, que é a audição, a fala, o tato. Então, nós podemos ter jogos que vão trabalhar com todos esses elementos. De acordo com o que ele vai sendo trabalhado, a gente pode classificar esses jogos. No caso aqui, eu vou trazer somente dois pequenos exemplos para vocês, para que vocês possam tentar identificar que jogos são esses. Então, pela imagem que você está vendo aí, ó, o primeiro garotinho brincando com o jogo de peteca, ou bolinha de gude, como é conhecido em outros lugares do país. Nós também podemos identificar aqui ao lado um outro jogo, nesse caso um jogo de tabuleiro, o xadrez, que é um outro jogo de tabuleiro. É parecido com a dama, né? Então, que também é outro jogo de tabuleiro. Então, aqui eu trouxe para vocês esses pequenos exemplos de jogos. Mas existem muitos outros jogos aí e vocês certamente conhecem mais outros. Vamos passar agora para o nosso brinquedo. E o que é o brinquedo? O brinquedo é esse objeto que você usa nas brincadeiras e nos jogos. Esse objeto que serve para proporcionar a você o desenvolvimento do brincar, né? Daquela satisfação de você brincar, de você jogar. É por meio de um objeto, por meio de um brinquedo que você realiza a vivência do jogo ou da brincadeira, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Mas antes, vamos ver alguns exemplos de brinquedos. Aqui na figura, vocês podem identificar na mão dos personagens alguns tipos de brinquedos, como a boneca, a bola, o carrinho, e a gente tem inúmeros outros brinquedos aí. Vocês devem ter um monte de brinquedos aí com os quais vocês brincam, não é mesmo? Pois bem, aqui na figura ao lado, você vai ver um brinquedo que os dois garotinhos estão segurando na mão e botando próximo do ouvido. Esse brinquedo é um brinquedo que a gente, talvez vocês não conheçam, mas certamente os responsáveis de vocês devem conhecer. A gente faz com uma latinha e um fiozinho, ou ainda um próprio copo descartável com um fiozinho ligado de um lado para o outro. E o que você fala, o outro colega consegue escutar por meio apenas do fio. É muito legal também, né? E aí é um jogo, por exemplo, essa brincadeira aí, ela pode ser uma brincadeira, ela pode ser um jogo, mas tudo isso só aconteceu porque nós temos o brinquedo.
que é justamente essa latinha com esse fiozinho amarrado. Esse é o brinquedo, tá bom? Então, esse brinquedo proporciona a você a vivência do jogo ou de uma brincadeira. Bom, a brincadeira então, né? Então, o que é a brincadeira? Essa brincadeira consiste no ato de você brincar, que pode ser com um brinquedo, você pode brincar com o jogo, ou você pode brincar sozinho com o próprio corpo. E essa brincadeira, ela sempre nos ajuda a aprender algo. E é sempre de uma maneira prazerosa, lúdica, não é isso? E divertida, e ela vai ser sempre uma brincadeira inteligente, porque ela vai ajudar você a desenvolver as suas potencialidades. As brincadeiras, elas são atividades com ou sem regras, porque tem brincadeiras que você não tem regra, você vai brincando e aí lá mesmo você vai identificando. Diferente do jogo, que precisa ter algumas regras. Mas essas regras, mesmo na brincadeira, elas podem ser alteradas para que a gente possa garantir a diversão e a inclusão de todos os participantes daquela brincadeira. A brincadeira, ela também estimula a imaginação e ela estabelece relações entre o mundo interno e o mundo externo. Então, quando você brinca com uma boneca, quando você brinca com uma bola, você pode estabelecer relação, né, da boneca com a pessoa, com o mundo externo, né, com a pessoa, com o fazer que a boneca faz, de se maquiar, de fazer casinhas, de brincar de casinha, de brincar de fazer comidinha, que está ligado com o mundo externo, não é? Que está ligado com as coisas reais da vida. Assim como você brincar com a bola, você pode se imaginar como um jogador de futebol, né? Uma coisa mais ampla. Então, essa brincadeira, ela estimula essa relação do imaginário e do real. E ela desenvolve as relações entre o eu e o outro, ou seja, entre mim e o outro, entre você e o coleguinha, entre você e o seu pai, sua mãe, entre você e todos aqueles que o cercam. Então, é super importante que a gente brinque, que a gente desfrute das diversas brincadeiras. Exemplos de brincadeira. Olha só, uma das brincadeiras é aquela que a gente viu agora há pouco, do telefone. Não é isso? Do telefone de latinha? Outra brincadeira aqui do lado você deve conhecer, que é a amarelinha, ou macaca, como a gente chama, não é? E ela é muito legal de brincar também. Uma brincadeira aqui, você viu que tem um objeto, tem um brinquedo. A outra brincadeira da macaca, da amarelinha, você não tem um brinquedo e um objeto. Você tem apenas um desenho que você faz e em cima desse desenho você brinca. Você exerce a brincadeira, não é isso? Pois bem, galerinha, qual é então a nossa atividade de hoje depois desta aula sobre jogo, brinquedo e brincadeira? Bom, você vai pegar no seu caderno e você vai escrever lá no seu caderninho 3 coisinhas, 3 perguntas. Então eu quero que você me diga, primeiro, o nome de um jogo que você conheça, que você já tenha jogado. Então eu quero que você escreva lá o nome de um jogo e coloque lá o nome do jogo. O nome de um brinquedo, aí você vai lá e coloca o nome de um brinquedo. E o nome de uma brincadeira. Aí você escolhe as diversas brincadeiras que você conhece e coloca uma. Mas olha só, não vale responder nem o jogo, nem o brinquedo, nem a brincadeira que a gente apresentou no exemplo dessa videoaula. Senão vai ficar fácil demais. Já está fácil, mas vai ficar mais fácil ainda, né? Pois bem, então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Esta que está aí é a nossa atividade, que eu quero que você pegue esta atividade aí, faça no seu caderno, bata uma fotinho dela depois de realizá-la e poste lá no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa, né, armazenar e guardar esta atividade que você realizou hoje, tá certo? Bom, gente, uma boa semana a todos e até a nossa próxima aula de Educação Física, ok? Eu fico lá no grupo do WhatsApp durante todo o horário da nossa aula de hoje,
à disposição para esclarecer dúvidas e também para receber as postagens de vocês. Um forte abraço a todos e tenham, como eu falei já, uma boa semana.